Maria acordou sobressaltada com o som de sirenes e quando pelas ruas estreitas de Lisboa. O telefone tocava insistentemente na mesinha de cabeceira e quando atendeu, a voz trêmula de sua mãe a atingiu como um soco. Sofia sofreu um acidente grave na Ponte Vasco da Gama, venha rápido para o Hospital São José. O coração de Maria parou por um instante. Sofia, sua amante secreta há 2 anos, estava lutando pela vida e agora, com o marido e a enteada a caminho, o segredo que ela guardava com tanto cuidado ameaçava explodir como uma bomba. Ela correu para o carro, as mãos tremendo no volante enquanto dirigia pelas avenidas movimentadas da capital portuguesa. Pensamentos caóticos invadiam sua mente. Como explicar sua presença no hospital? João, seu marido conservador e devoto católico, nunca suspeitara de nada, e Catarina, a filha dele de 18 anos que Maria criara como sua desde os 10, idolatrava a família perfeita que eles formavam. Mas Sofia era o amor proibido que preenchia vazio em sua alma, uma paixão que nascera em um café do bairro Alto durante uma noite de fado melancólico. Ao chegar ao hospital, o cheiro de desinfetante e o burburinho de enfermeiros a sufocavam. Sofia estava na UTI com fraturas múltiplas e em coma induzida após o carro derrapar na chuva torrencial. Maria se conteve para não chorar ao vê-la conectada a máquinas, os cabelos loiros espalhados no travesseiro como um halo quebrado. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" perguntou João ao chegar com Catarina, os olhos dele cheios de confusão. Maria murmurou algo sobre uma ligação anônima, mas sentia o peso da mentira crescendo como uma bola de neve. Catarina, com seus olhos inocentes e cabelos castanhos herdados do pai, segurou a mão de Maria. "Quem é essa Sofia? Por que você parece tão abalada, madrasta?" Maria engoliu em seco, inventando que Sofia era uma amiga de infância. Mas dentro dela, o conflito rugia. Revelar a verdade significaria destruir o lar que construíra com esforço, enfrentar o julgamento da sociedade portuguesa ainda impregnada de tradições católicas e talvez perder Catarina, que via nela a mãe ideal. Enquanto esperavam por notícias, Maria recordou o primeiro beijo com Sofia, em um mirador com vista para o Tejo, onde o sol poente pintava o céu de laranja. Sofia, professora de arte em uma escola secundária, era livre e ousada, contrastando com a vida estruturada de Maria como advogada em um escritório conservador. Elas se encontravam em segredo, em apartamentos alugados ou passeios disfarçados de amizade, sempre temendo olhares curiosos. Agora, com Sofia entre a vida e a morte, Maria questionava se valera a pena o silêncio. João, um engenheiro civil de 45 anos, sentou-se ao lado dela, alheio ao turbilhão interno. Ele era um bom homem, provedor e carinhoso, mas o casamento deles era mais uma parceria do que paixão. Casaram-se quando Catarina precisava de estabilidade após a morte da mãe biológica em um acidente semelhante. Maria aceitara o papel de madrasta com dedicação, cozinhando pastéis de nata nos fins de semana e ajudando com os deveres escolares. Mas Sofia despertara nela desejos que ela negava desde a adolescência, quando reprimia atrasos por colegas de colégio. Uma enfermeira aproximou-se, a paciente acordou brevemente e chamou por Maria. O pânico invadiu João. "Por que ela chamaria por você?" Maria sentiu o chão se abrir. Catarina observava tudo em silêncio, seus olhos adolescentes captando nuances que os adultos ignoravam. Naquela noite, deitada na cama ao lado de João, Maria não dormiu, debatendo consigo mesma, confessar ou enterrar o segredo para sempre. O acidente de Sofia era o catalisador que forçava uma escolha e o preço seria alto para todos. Dias passaram com visitas tensas ao hospital. Sofia melhorava lentamente, mas as sequelas emocionais eram profundas. Maria conseguia vê-la sozinha, segurando sua mão e sussurrando promessas de um futuro juntas. "Eu te amo, mas não posso mais viver assim", disse Sofia, os olhos cheios de dor. Maria assentiu, mas o medo a paralisava. Em casa, Catarina começava a agir estranho, passando mais tempo no quarto, navegando na internet sobre temas que Maria desconhecia. Uma tarde, enquanto João estava no trabalho, Catarina confrontou Maria na cozinha. "Eu vi mensagens no seu telefone, madrasta. Você e Sofia são mais que amigas?" O coração de Maria disparou.
Negar seria fácil, mas algo na expressão vulnerável de Catarina a fez hesitar. Sim, Catarina. Eu a amo. Mas por favor, não conte ao seu pai. Lágrimas rolaram pelo rosto da jovem. Eu entendo, porque eu também gosto de meninas. O choque foi mútuo, e naquele momento, o segredo de Maria se entrelaçava ao de Catarina, criando um laço inesperado em meio ao caos. A revelação de Catarina abalou Maria mais do que ela esperava. Sentadas à mesa da cozinha, com o aroma de café fresco no ar, as duas trocaram confissões sussurradas. Catarina admitiu que se apaixonara por uma colega de escola, Inês, mas o medo de rejeição a consumia. Papai é tão tradicional, ele vai-me odiar, chorou ela. Maria, tocada pela vulnerabilidade da enteada, abraçou-a, prometendo apoio. Mas internamente, o dilema moral a dilacerava: como guiar Catarina sem expor sua própria hipocrisia? João retornou do trabalho animado, falando sobre um projeto na construção da nova linha de metrô em Lisboa. A família jantou como de costume, mas a tensão pairava como uma névoa. Maria observava Catarina, notando como ela evitava olhares, e se perguntava se o pai percebia as mudanças. Naquela noite, sozinha no banheiro, Maria encarou o espelho, questionando suas escolhas. Casar-se com João fora uma decisão segura, uma fuga da solidão após um relacionamento fracassado com uma mulher na universidade. Mas agora, com Sofia se recuperando, o desejo de autenticidade crescia. Sofia ligou do hospital, sua voz fraca mas determinada. Quando eu sair daqui, precisamos decidir, Maria. Não aguento mais esconder. Maria concordou, mas o pavor de perder a família a friava. No dia seguinte, visitou Sofia, levando flores do mercado da Ribeira. Elas conversaram sobre sonhos, morar juntas em um apartamento no Chiado, viajar para o Algarve sem mentiras. Mas a realidade batia à porta quando Maria via mensagens de João perguntando onde ela estava. Catarina, incentivada pela conversa com Maria, decidiu-se abrir com Inês. Em um parque perto da escola, sob as árvores frondosas, ela confessou seus sentimentos. Inês, surpresa mas receptiva, retribuiu o afeto com um beijo tímido. Catarina voltou para casa radiante, mas o segredo pesava. E se papai descobrir? Perguntou a Maria. Vamos lidar com isso juntas, respondeu ela, embora soubesse que o confronto era inevitável. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços como o casamento igualitário desde 2010, ainda era forte em famílias conservadoras. João frequentava a igreja aos domingos e seus pais, avós de Catarina, eram devotos que viam a homossexualidade como pecado. Maria lembrava de conversas em jantares familiares onde piadas homofóbicas eram comuns e o estômago revirava só de pensar em enfrentar isso. Uma traição inesperada veio de uma amiga em comum, Rita, que descobrira o affaire por acidente. Rita, ciumenta da proximidade entre Maria e Sofia, ameaçou contar a João se Maria não terminasse tudo. Você está destruindo uma família, acusou Rita em um café lotado. Maria, furiosa, defendeu seu amor, mas o medo a fez vacilar. Ela confrontou Sofia sobre lealdades e as duas discutiram acaloradamente no hospital, atraindo olhares de enfermeiros. Catarina, ao saber da ameaça, sentiu raiva pela primeira vez. Porque as pessoas não nos deixam ser felizes? Maria não tinha resposta, mas via na enteada um reflexo de sua própria juventude reprimida. Elas tramaram um plano. Catarina fingiria normalidade enquanto Maria decidia o próximo passo. Mas o destino interveio quando João encontrou um brinco de Sofia no carro de Maria. De quem é isso? Questionou ele, os olhos estreitados em suspeita. Maria mentiu novamente, dizendo ser de uma cliente, mas João não se convenceu. Ele começou a observar mais, checando o telefone dela à noite. A paranoia crescia e Maria sentia-se encurralada. Em uma sessão de terapia secreta que ela iniciara após o acidente, o psicólogo a incentivou a enfrentar a verdade. O preço da mentira é maior que o da honestidade, disse ele.
Maria saiu dali determinada, mas o medo de machucar Catarina a detinha. Sofia recebeu alta do hospital, mancando com muletas. Maria levou para casa um pequeno apartamento em Alfama e lá, em meio a azulejos antigos, elas fizeram amor emocionalmente, sem pressa, reafirmando o vínculo. Mas ao voltar para casa, Maria encontrou Catarina chorando. Inês terminara tudo por medo dos pais. É tão injusto, gritou a jovem. Maria consolou-a, mas viu o ciclo de dor se repetindo. João, sentindo a distância, propôs um fim de semana em Sintra para reconectar a família. Maria aceitou, mas o passeio foi tenso. Caminhando pelos jardins do Palácio da Pena, Catarina escapou para chorar sozinha e Maria a seguiu. Eu não aguento mais esconder, confessou Catarina. Maria, tocada, prometeu ajudar, mas sabia que isso significava confrontar João. O fim de semana em Sintra se transformou em um caldeirão de emoções reprimidas. João, alheio aos segredos, tentava animar todos com histórias sobre a história portuguesa, apontando para os castelos como símbolos de resiliência. Mas Maria e Catarina trocavam olhares cúmplices, sabendo que a resiliência delas estava prestes a ser testada. No hotel, à noite, Maria recebeu uma mensagem de Sofia: não posso esperar para sempre. Escolha. O coração dividido, ela apagou a mensagem, mas Catarina viu. Pense no que você quer, madrasta. Eu apoio você, disse Catarina no dia seguinte, enquanto caminhavam pela Quinta da Regaleira. Maria assentiu, mas o conflito interno a consumia. Abandonar João significaria trair o voto de casamento, e como católica batizada, o peso moral era imenso. Ela lembrava das missas na sede de Lisboa, onde o padre pregava sobre família tradicional. Mas o amor por Sofia era real, uma força que a fazia questionar dogmas. De volta a Lisboa, a tensão escalou quando Rita cumpriu a ameaça. Ela enviou uma carta anônima a João com fotos roubadas de Maria e Sofia juntas. João confrontou Maria na sala de estar, o rosto vermelho de raiva. É verdade? Você me traiu com uma mulher? Catarina, ouvindo da escada, desceu correndo. Pai, por favor, ouça. A discussão explodiu como um vulcão. João acusou Maria de destruir a família, citando a Bíblia e a tradição portuguesa. Isso é contra a natureza, gritou ele. Maria, com lágrimas nos olhos, defendeu seu amor. Eu tentei ser a esposa perfeita, mas meu coração pertence a Sofia. Catarina, corajosa, interveio. Pai, eu também sou assim. Gosto de meninas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João saiu de casa furioso, batendo a porta. Maria e Catarina ficaram abraçadas, chorando. Eu sinto muito, murmurou Maria. Não, você me deu coragem, respondeu Catarina. Elas passaram a noite conversando, planejando o futuro. Maria decidiu se divorciar, mas o preço era alto: perder a casa, enfrentar o julgamento dos amigos e da família extensa. Sofia, ao saber, ofereceu apoio incondicional. Elas se encontraram em um bar no cais do Sodré, onde Sofia, ainda se recuperando, prometeu estar ao lado de Maria. Vamos enfrentar isso juntas. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos em círculos conservadores. Maria perdeu clientes no escritório e boatos se espalharam. Catarina sofreu bullying na escola, com colegas chamando-a de aberração. Inês, arrependida, voltou, mas o dano estava feito. Catarina questionava se valia a pena, e se eu fingisse ser normal? Maria incentivou: a autenticidade tem um preço, mas a mentira custa a alma. Juntas, elas foram a uma manifestação LGBT em Lisboa, sentindo pela primeira vez a solidariedade da comunidade. João, após dias sumido na casa dos pais em Porto, retornou. Em uma conversa tensa na cozinha, ele admitiu sua dor. Eu te amava, Maria, mas isso me quebra. Sobre Catarina, ele lutava. Você é minha filha, mas preciso de tempo.
O divórcio foi iniciado, com advogados mediando bens e custódia. Maria sentiu alívio misturado à culpa, vendo João envelhecer anos em semanas. Sofia mudou-se para um apartamento com Maria, mas o ajuste foi difícil. Discussões sobre o passado surgiam, e Maria questionava se a liberdade valia a solidão familiar. Catarina, morando com o pai, visitava nos fins de semana, criando uma nova dinâmica. Ela começou terapia, lidando com a rejeição inicial de João, que lentamente abria a mente através de leituras sobre o tema. Uma traição veio de dentro. Catarina, pressionada, revelou acidentalmente detalhes do affaire de Maria para os avós, que cortaram relações. Maria sentiu-se traída, confrontando a enteada. Você prometeu. Catarina chorou, eu estava assustada. O laço delas se tensionou, forçando uma reflexão sobre confiança. A ruptura com os avós foi um golpe duro para todos. João, dividido entre lealdade à família e amor pela filha, tentou mediar, mas os idosos, enraizados em valores tradicionais do interior português, se recusaram. Isso é o diabo, declararam eles. Maria, sentindo o peso, questionou suas escolhas. Será que sua busca por felicidade egoísta destruíra vidas inocentes? Sofia consolava, amor não é egoísmo, é coragem. Catarina, culpada pela indiscrição, mergulhou em depressão. Ela faltava aulas, isolando-se no quarto. Inês tentava ajudar, mas o medo de exposição a afastava novamente. Maria, preocupada, convenceu João a permitir que Catarina ficasse com ela por uns dias. No apartamento em Alfama, com vista para o Tejo, elas reconstruíram a confiança. Eu errei, madrasta, mas aprendi, disse Catarina. Maria perdoou, vendo na jovem sua própria jornada. A sociedade impunha mais desafios. No trabalho, Maria enfrentava olhares discriminatórios e um cliente importante cancelou o contrato citando valores incompatíveis. Ela considerou mudar de carreira, talvez abrir um escritório focado em direitos LGBT. Sofia, de volta às aulas, inspirava alunos com histórias de resiliência, mas recebia reclamações de pais conservadores. João, em terapia individual, começava a questionar crenças arraigadas. Ele leu sobre a história do movimento LGBT em Portugal, desde a ditadura salazarista até à atualidade. Uma noite, ligou para Maria. Eu não aprovo, mas quero melhor para Catarina. Foi um passo pequeno, mas significativo. Eles concordaram em coparentalidade amigável, priorizando a filha. Catarina, fortalecida, organizou um grupo de apoio na escola para alunos LGBT. Inês juntou-se, e juntas elas enfrentaram o bullying. Um incidente ocorreu quando um colega as agrediu verbalmente no refeitório. Catarina rebateu, meu amor não te afeta. O diretor interveio, promovendo uma palestra sobre diversidade, um pequeno triunfo em meio ao caos. Maria e Sofia viajaram para o Porto, buscando paz. Caminhando pela Ribeira, elas discutiram casamento. Quando o divórcio sair, casamos, prometeu Maria. Mas dúvidas surgiam, e se Sofia se cansasse da bagagem emocional? Uma discussão acalorada em um restaurante revelou inseguranças. Sofia acusou Maria de hesitar, e Maria rebateu sobre paciência. Elas se reconciliaram, mas o preço da transparência era constante vigilância emocional. De volta, uma surpresa, João convidou todos para um jantar. Quer tentar entender, disse ele. A mesa estava posta com pratos tradicionais como bacalhau à Brás. Sofia foi incluída, tensa mas educada. Conversas fluíram, tocando em política e direitos. João admitiu, eu fui criada assim, mas vejo que mudei. Catarina sorriu, sentindo esperança. Mas a traição final veio de Rita, que espalhou rumores online. Postagens anônimas no Facebook acusavam Maria de destruir famílias. O escândalo chegou à imprensa local, com um jornal sensacionalista publicando uma matéria. Maria processou por difamação, mas o dano à reputação foi irreversível.
Sofia apoiou no tribunal, testemunhando sobre amor verdadeiro. Catarina, afetada, confrontou Rita pessoalmente. Você inveja nossa coragem. Rita, arrependida, pediu desculpas, revelando sua própria luta interna com a identidade. Uma aliança improvável nasceu, com Rita se juntando ao grupo de apoio. O clímax veio quando João, em uma missa, ouviu um sermão sobre compaixão. Ele procurou Catarina: eu te aceito como é. Lágrimas selaram o momento, mas Maria sabia que a jornada não acabara. Com o divórcio finalizado, Maria e Sofia casaram-se em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, com Catarina como testemunha. João, presente, desejou felicidades, um gesto de aceitação. A família reconfigurada celebrava feriados juntos, como o Natal com presépios e rabanadas, mas tensões latentes persistiam. Maria refletia sobre o preço: perda de amigos, carreira abalada, mas ganho de autenticidade. Catarina e Inês namoravam abertamente, enfrentando olhares na rua, mas fortalecidas pela comunidade. Elas participaram da Marcha do Orgulho em Lisboa, bandeiras arco-íris ao vento, sentindo empoderamento. Sofia, totalmente recuperada, expôs pinturas inspiradas na jornada, vendendo em uma galeria no Bairro Alto. João encontrou uma nova parceira, uma viúva compreensiva, e começou a defender direitos LGBT em conversas familiares. Os avós, lentamente, amoleceram após uma visita de Catarina, que compartilhou histórias de amor. O mundo muda, disse ela. Maria, em momentos solitários, questionava: valer a pena? O acidente de Sofia fora o gatilho, mas as escolhas subsequentes moldaram destinos. Traições foram perdoadas, danos reparados, mas cicatrizes permaneciam. Em uma noite estrelada no Miradouro, Maria e Sofia brindaram ao futuro, sabendo que a luta por aceitação nunca acaba. Catarina formou-se no ensino secundário, escolhendo estudar psicologia para ajudar outros como ela. Você me inspirou, madrasta, disse. Maria sorriu, orgulhosa, mas ciente das batalhas sociais em Portugal, onde o progresso coexiste com preconceitos. No fim, a família encontrou equilíbrio precário, cada um pagando seu preço. Maria, a estabilidade; Catarina, a inocência; João, as crenças; Sofia, a saúde. Mas o despertar coletivo trouxe crescimento. Será que esconder a verdade por amor à família é uma virtude ou uma covardia?